Nós vamos ler do verso 3 até o verso 16. Efésios capítulo 4, do verso 3 ao verso 16. Eu sei que tem na projeção, mas eu costumo pedir que vocês abram suas Bíblias e acompanhem nas suas versões, assim você pode riscar na sua Bíblia. O pastor Adonias, ele vai pregando e por vezes repete a mensagem, e assim, se você anotar, você vai lembrar que eu já preguei essa mensagem em algum tempo, em algum dia. Certa vez eu convidei um pregador para o aniversário da igreja, não foi aqui, foi em outra igreja que eu pastoreei, e depois de uns 3 anos eu convidei o pastor de novo para a conferência, para pregar, e lá nós tínhamos uma irmã que gostava de anotar o dia da mensagem, o tema da mensagem, e algumas observações sobre como ela tinha recebido aquela mensagem. 3 anos depois, o pastor pregou a mesma mensagem que ele havia pregado na conferência anterior. Ela chegou para mim: pastor, mas essa mensagem o pastor já pregou aqui. Então pode ser que um dia eu pregue uma mensagem e você diz assim: essa daí o pastor já pregou, porque você anotou, marcou na sua Bíblia, registrou, fez alguma anotação. E se eu repetir a mensagem, não tem problema. Depois de 23 anos pastoreando a mesma igreja, já dá para repetir várias vezes a mesma mensagem e esperando que a igreja seja edificada. Vamos ler capítulo 4 do verso 3 em diante, que diz assim: fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também em uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Amém. Vamos orar. Curva a sua cabeça mais uma vez, pedindo que Deus continue falando conosco agora, através da mensagem, da reflexão da sua palavra. Pai do céu, nós queremos agradecer ao Senhor, esse privilégio que temos como povo do Senhor, de nos reunirmos em liberdade, para te adorar, para buscar a tua face, para comungarmos uns com os outros, para sermos fortalecidos, edificados, ensinados. Agora pedimos o teu Santo Espírito que nos ajude a absorver tudo aquilo que é para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento e para o desempenho, ó Deus, da tarefa que temos como filhos, como igreja do Senhor. Pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu estive fora e falhei com a minha promessa, porque eu havia falado que no domingo seguinte eu estaria pregando sobre ministérios.
Nós falamos no primeiro, quando eu estava, sobre a importância dos pequenos grupos para a igreja, e prometi que falaríamos sobre os ministérios. Convoquei todos os ministérios para estarem presentes e não faltarem, porque eles me ajudariam na mensagem. Eu fiquei sabendo que num domingo veio pouquinha gente, depois veio menos, e no outro veio menos. Eu acho que eles ficaram com medo, o pastor vai nos chamar, então a gente vai, aí só depois ele vai esquecer da mensagem. Eu não esqueci hoje, a igreja está em bastante gente, e aí vocês vão me ajudar na mensagem de hoje, né? Mas eu entendo que nós tivemos diversas programações, e dessas programações muitos não puderam estar conosco nos domingos seguintes. Eu mesmo estive ausente da igreja 2 domingos, estive com a esposa ausente, com a família ausente. Nós estivemos no casamento da Bianca e o Esdras e Bianca estão por aí? Estão ali, casadinhos de novos. Depois, no domingo seguinte, nós fomos fazer um casamento no estado do Rio de Janeiro. Olha que bênção, né? Fui convidado para ir lá fazer um casamento. Faltei culto naquele dia, porque fui para o Maracanã assistir Flamengo e Palmeiras. Ô jogo ruim daquele, né? Era melhor ter ido para a igreja. Foi tanta pancadaria, pastor Paulo, naquele jogo, que eu fiquei desgostoso, né? Eu queria ter ganhado o jogo, mas acabou empatado. Eu disse, puxa, não foi tão bom assim vir aqui no Maracanã, mas pelo menos matei a vontade de assistir o Flamengo lá. Estivemos de volta, e aí já participando efetivamente das atividades da igreja. Na nossa ausência, pregou aqui o Joederson sobre o dia do adolescente, porque nós tínhamos no primeiro domingo a comemoração, celebramos como batistas o dia do adolescente, e o Joederson nos trouxe uma palavra edificadora, sobre o desafio dos adolescentes e como acompanhá-los, seguindo como pais, igreja, o desenvolvimento deles e o ministério deles. No domingo seguinte pregou o pastor Geiso, também porque naquele domingo era o dia da juventude batista, e aproveitando o calendário ele ministrou sobre a vida de Daniel e seus 3 amigos, nos trazendo também lições preciosas, e nós agradecemos eles por nos substituírem no púlpito nesses dias, com tanta eficiência e com dedicação. Mas hoje nós queremos falar sobre ministérios. Escolhi esse texto porque ele resume em parte aquilo que a gente vai conversar, aquilo que a gente vai falar, mas citaremos outras referências. Não é um estudo profundo sobre dons, mas é a ênfase dada aos ministérios e ao ministério como igreja de Cristo Jesus. E como eu fiz na semana passada, nós queremos valorizar, muito obrigado Cláudio, queremos valorizar e reconhecer aqueles que têm exercido funções ministeriais na igreja, que nos ajudam também desenvolvendo diversas atividades, diversas programações, eventos pontes, como a gente chama, atraindo pessoas para Cristo Jesus e também promovendo o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Nós temos o Projeto Mulheres, o Ministério com Mulheres, nós temos o de Homens. Vamos convidar eles para chegarem aqui, os seus representantes legais, pastor Wilson, a Vívia, Eudmiro. Nós temos um pessoal desenvolvendo uma atividade com o esporte, em diversas modalidades, e agora vai chegar mais uma, que é o Jiu-Jitsu com o Rodrigo. As inscrições já estão sendo divulgadas e logo a gente vai ter, mas nós temos o capoeira com uma ênfase cristã, temos o futebol, então Márcio ou Joederson, um deles podem vir para cá, nos ajudando na representação. Então Ministério com Homens, Ministério com Mulheres, Ministérios com essas outras atividades, o esporte. Nós temos um representante, alguém aqui do Ministério Infantil, Cultivar, alguém que não esteja lá na escala, mas está presente aqui, e isso pode nos ajudar, representando aqui também. Hoje nós temos alguns que fazem parte da missão, era para estar aqui também um Sami, da missão lá, da missão Bethesda, no Aerorancho, e da missão Hebron, lá na Patagônia. Quando eu falo para algumas pessoas, olha, hoje o pastor Geis está na Patagônia, eu digo, olha que bênção, maravilha, que Deus, olha, Deus abençoe o pastor lá. Eles estão pensando lá no Chile. Eu digo, não, é a Patagônia aqui mesmo, na gleba, né, no assentamento. Aí diz, tá, então lá está o Guilherme, que está lá na Patagônia, na missão Hebron. Pode chegar para cá, André, fica ali. Tem cadeira para todo mundo?
Se não tem, aí atrás tem, Joederson, cadeira também, vocês podem pegar e ajudar. André, eu acho que aí também tem, pode pegar, tá bom? Para vocês sentarem aqui. Cadê o Márcio? Representante, chega para cá, Márcio, não foge não. Aí eles já estão pensando assim, o pastor vai puxar a nossa orelha hoje. Não é isso não. Estou esquecendo alguém de alguma atividade ministerial na igreja que a gente tem e que tem sido desenvolvida, além do esporte, dos projetos sociais, dos projetos com homens? Isso, mas aí até então eles fazem parte da parte do cultivar como de educação. Daqui a um tempo ele vai mudar para Ministério de Juventude, tá? Aí está abrangente. Aí você também já fica representando eles aí, Joelis. Tá bom? É porque nós temos hoje os campeões, temos o Rota 365, e daqui a um tempo nós temos o 22, Desafio 22, que é com os jovens, começando já para o ano que vem. E eles estão indo para uma outra categoria, que é o Ministério de Juventude, mas por enquanto eles estão dentro da supervisão do cultivar, tá bom? Do pessoal do cultivar já está aqui, joia. Da música, da adoração, tem alguém representando aqui? Pode ser a Kit, a mais velha, representando todos os outros. Não é na idade, tá, Kit? É representando o ministério como mais antiga, né? Não estou chamando você de velha, Kit. Você me perdoe. Você falando assim, a igreja rindo desse jeito, eu estou me lembrando que no casamento, eu falando de beleza interior e de beleza externa, e eu disse que se alguém não busca uma beleza interna, depois que acaba tudo, fica velho, só fica feiura. Aí eu disse, não estou dizendo que o velho é feio, mas lá tinha um filósofo de 99 anos, e ele aproveitou essa palavra e foi extraordinária numa palavra ao noivo, né? Mas é isso. Amém, amados? Já os nossos ministérios representados aqui, nós queremos partilhar sobre essa importância, o valor dos ministérios na igreja de Cristo Jesus. Eu escolhi o tema porque a palavra ministério tem um significado. Às vezes a gente pensa ministério, a gente logo pensa numa atribuição, numa função, mas é muito rica a expressão ministério no contexto do Novo Testamento, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, e a gente vai caminhar um pouquinho por isso, para depois tirarmos algumas aplicações para a nossa vida. O significado da palavra ministério, procurei lá no nosso dicionário, em alguns deles, não foi no Aurélio, mas em um dos dicionários da internet, e aí na expressão latina significa ocupação, cargo, ou função, ou serviço profissional. Também é traduzido para uma ideia do serviço religioso, como ministro do Evangelho, ou ministro evangélico. Na esfera pública, é o cargo ou a função de ministro. Dentro do poder judiciário e do executivo, no topo da hierarquia, nós temos os ministros, ministro do Supremo Tribunal, ministro do Tribunal Regional do Trabalho, ministro do Tribunal Regional Eleitoral, ou Federal Eleitoral, e assim por diante, ministro da Educação, diversas funções, a gente tem lá a palavra ministério. E no Novo Testamento, qual é a ideia que o Novo Testamento, a Bíblia nos traz sobre ministério? Sempre está relacionado à ideia de serviço, servir a Deus, tanto liturgicamente, na ideia de culto, quanto servirmos uns aos outros, como parte do corpo de Cristo, para promover a edificação. O nosso exemplo, a nossa referência maior, o nosso modelo de
ministro que nós temos é Cristo Jesus, pois ele mesmo disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a expressão máxima do significado do ministério na pessoa de Cristo Jesus. A gente logo vai entender que no próprio texto que nós lemos de Efésios, também essa palavra se faz presente em todas elas, na vida de Cristo Jesus, como chamados 5 dons ministeriais. Jesus foi evangelista, Jesus foi pastor, Jesus foi profeta, Jesus foi apóstolo, Jesus foi mestre. Então, era a única pessoa que podia carregar sobre si todos esses dons e desenvolvê-los com excelência, servindo a Deus e servindo o propósito de Deus na nossa vida, e foi assim que ele entregou a sua própria vida em resgate de nós. Ministros como servos de Deus. Há diferentes termos, embora o sentido geral seja de serviço, mas há diferentes terminologias no contexto do Novo Testamento que dá essa ideia de servir. Abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, e depois você pode abrir também no capítulo 26 de Atos, verso 16, e lá você vai encontrar o verso seguinte: assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Vou repetir: assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Paulo, fazendo a sua defesa diante de Festo, lá em Atos 26, ele diz o seguinte, falando do que Jesus havia falado para ele: porque por isto te apareci, para te constituir ministro, e ministro do Evangelho entre os gentios. Então, a palavra aqui traduzida para ministro, para alguém que serve, é a primeira palavra que aparece no Novo Testamento. É um palavrão em grego, permitam-me falar, chamado huperetes, que aparece nesses versos, cujo significado sempre está ligado à ideia de servir. Era uma palavra grega utilizada para um profissional que trabalhava embarcado, se é que a gente pode chamar de profissional na época, porque muitos eram escravos e servos que serviam nas embarcações. A ideia era aquele que rema. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles filmes antigos, romanos, e remando. Irmão, não era como o nosso competidor nas Olimpíadas, remando em prol de uma medalha, né? Bonito lá competindo, remo coletivo, remo individual, não. Era dentro de baixo, lá no barco, lá embaixo, e remando, às vezes com alguém ainda o chicoteando para que ele não parasse de remar. Era um serviço escravo, era um serviço forçado, era um serviço involuntário, mas que eles tinham que fazer esse serviço. Referia-se também a qualquer serviçal. Se você abre lá em Mateus 5:25, o termo aí designa o oficial de justiça. Mateus 5:25. Os serventuários em Mateus 26:58. O assistente na sinagoga, aquele que assistia, que ajudava nos serviços na sinagoga, Lucas capítulo 4, verso 20, o servo auxiliar, Atos capítulo 13, verso 5, os guardas, em João 7:32, é como se Paulo dissesse, resumindo a palavra lá de Corinto que nós lemos, que os homens nos considerem como serviçais de Cristo. A versão linguagem de hoje traz uma tradução bem fácil de entender: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo. Ou seja, quem serve no ministério, quem serve ministrando, quem é servo de Cristo, servindo a Cristo, ou no altar,
ou numa atividade litúrgica, ou em qualquer exercício de atividade servindo ao outro, é esse que as pessoas vão olhar para ele e considerá-lo como servidores de Cristo. Isso faz diferença, pastor? Faz. Porque às vezes as pessoas nos veem como servos deles. Estão me servindo. Olha, o Cláudio me serviu água. Eu poderia considerá-lo que é obrigação do Cláudio me servir água antes do culto. Não, Cláudio não está servindo ao pastor Adonias, Cláudio está servindo a Cristo Jesus. Mas a mim ele está oferecendo, mas o serviço é a Deus. A oferta é para Deus. Isso tira de nós algumas falsas expectativas dos homens, porque nós, como natureza humana, tendemos a ser ingratos. Nem sempre reconhecemos o que nos fazem, nem sempre valorizamos o que nos fazem, e nem sempre agradecemos com a intensidade que deveríamos fazer a quem nos faz alguma coisa. Então, no geral, nós somos ingratos. Quem nunca reclamou de Deus? Há poucos dias estava frio. Ai, meu Deus, esse frio, não gosto de frio. Agora veio uma onda de calor, quente, meu Deus. Aí está ventando, aquela brisa, um ventozinho maravilhoso. Ai, esse vento acaba com o meu cabelo, suja minha casa, enche de poeira. Irmãos, a gente está sempre reclamando, a gente nunca agradece. Deus, obrigado pelo frio, obrigado pelo calor, obrigado pela chuva, obrigado pelo vento. A gente até deixa de vir à igreja quando acontece uma dessas coisas. Ventou, a gente não vem na igreja, esfriou, a gente não vem na igreja, está calor demais, aí a gente vem na igreja porque tem ar-condicionado. Mas é uma tendência natural de todos nós. A segunda palavra que nós encontramos no Novo Testamento para serviço ou para ministério é a palavra diáconos, diaconia, servir, largamente usada no Novo Testamento. Quando Jesus disse que veio para servir, exatamente no Mateus 20, 28, ele usa esse verbo, diaconia. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É uma ideia bem de garçom, de servir, oferecer, ofertar o seu préstimo, assim como a sua própria vida. Quem serve no ministério, ele dedica tempo, ele dedica recursos, ele dedica a vida dele. É um tempo que é ofertado ao Senhor. Então é dedicação da sua vida. A representação disso geralmente é traduzida em recursos financeiros. Quem trabalha muito ganha mais. A gente traduz isso como uma recompensa, e não está fora do contexto também do Novo Testamento. O apóstolo Paulo emprega essa palavra para falar dos ministros do Evangelho, 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 6. Diaconia também aparece traduzida como ministério, em 2 Coríntios 4, 1, 5, 18, 1 Timóteo 1, 12, inclusive falando sobre a diaconia, o diaconato. No grego secular, que não era o grego comum escrito, onde foi escrito o Novo Testamento, que era uma língua mais comum, mais popular do povo, mas um grego mais clássico, significava servir à mesa. O trabalho envolvia sujeição pessoal, que era considerada indigna, indecorosa para um homem livre. Então alguém livre, um cidadão romano, por exemplo, ele nunca ia servir ninguém, ele sempre era servido. Os senhores tinham seus escravos, e eles eram indignos servir para alguém. Se alguém chegasse na casa deles, tinha que ter alguém subalterno, um escravo, um serviçal, que vinha fazer um serviço menor. Essa era a ideia, um serviço menor. E isso não tem sentido na casa de Deus, não tem sentido no reino de Deus.
porque para o conceito de Cristo Jesus de ministério quem quiser ser o maior, que seja o menor, quem quiser ser servido, que primeiro sirva. Não tem serviço menor e não tem serviço maior, não tem serviço mais importante e serviço menos importante, como a gente leu em Romanos 12, todos eles são de igual modo importantes, serve para a edificação e o fortalecimento de todo o corpo da igreja, de toda a coletividade. Quem limpa o banheiro e quem prega, não tem função menor ou maior, quem é zelador ou quem é pastor, não há diferença dessas responsabilidades no sentido ministerial, são responsabilidades, tarefas diferenciadas, exercidas de modos diferentes, mas não há diminuição em relação a isso. Por isso, na igreja de Deus, nós não podemos destratar de ninguém, desfazer de ninguém, não podemos desvalorizar ninguém pelo serviço que ele faz, considerando um serviço menor e mais indigno, porque o mais indigno de todos os homens nos serviu, sendo ele o mais digno de todos, Cristo Jesus, que sem pecado se fez pecado no nosso lugar, e serviu a sua própria vida. O termo também foi muito usado no Novo Testamento para referir-se aos trabalhos dos diáconos na assistência social, como já dito, 1 Timóteo capítulo 3, 10 e verso 13, Romanos 16, 1, Filipenses, e lá no próprio livro de Atos, capítulo 8, capítulo 9, e segue quando então é instituído o diaconato, quando era para servir à mesa, servir os órfãos, servir as viúvas, servir os necessitados, enquanto os apóstolos se dedicavam à pregação do Evangelho e à oração. Essa ideia de serviço é a ideia do ministério. Nesse sentido, cooperando como ministros, dois outros termos que apresentam no Novo Testamento, também dando a ideia de serviço, são duas outras palavras feias, mas vamos expressar aqui no grego, só para a gente entender, sinergon e leitorgon, né? A primeira aqui, a sinergon, significa trabalhar juntamente, aí você pode encontrar esse termo em Romanos capítulo 16, verso 3, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, e a ênfase aí é dada ao trabalho conjunto, coletivo, como a gente trabalha em equipe, quando trabalha em conjunto, a expressão é dizendo o seguinte, um planta, outro colhe, né? Um planta, um rega, outro colhe, mas quem que dá o crescimento é Deus. Há a ideia de que tudo aquilo que a gente faz, né? Tudo aquilo que a gente participa, coopera, se eu estou plantando, é um trabalho, se outro vem regando o que eu plantei, é outro trabalho, não é menor quem planta e não é menor quem rega, se vem o outro e colhe, né? E todos nós gostaríamos de plantar, regar e colher, mas às vezes outro colhe, mas aí é o papel dele. Eu mesmo, e tem vários outros exemplos, a gente costuma fazer isso ilustrando, pastor Ronaldo Leite, quem conhece, pastor na Primeira Igreja Batista, a gente brinca com ele que diz assim, a gente pode pregar, mas quem faz o apelo é o pastor Ronaldo, porque eu posso pregar, fazer o apelo e não vem ninguém na frente, aí o pastor Ronaldo, se ele vai fazer o apelo, vem multidão na frente, né? Eu conheci um homem, já falei dele aqui na igreja, um homem simples, indouto, analfabeto, vinham os pastores de São Luís, cultos, pregavam maravilhosamente no litoral, nas praias, e fazia o apelo, não via ninguém, vinha aquele homem simples, pescador, pegava o microfone, fazia o apelo, e aí todo mundo vinha na frente, era ele que fazia a colheita. Eu vi uma certa vez, eu acho que Caio Fábio, testemunhando sobre isso, a respeito dele ministrando durante um tempo, um treinamento, um curso, não lembro bem, e aí depois que ele fez todo, passou mais de 2 horas, ministrando, ensinando a igreja, fez apelo, não veio ninguém, e aí depois convidou alguém, veio, pegou o microfone, fez um apelo e veio todo mundo,
Aí ele disse que ficou com raiva, literalmente ficou com inveja. Diz assim: como? Eu passei 2 horas pregando, fiz o apelo, não veio ninguém. Aí veio um em 2 minutos, 3 minutos, fez o apelo, veio todo mundo. Aí o outro pastor disse assim: não, mas se você ficou com inveja de mim, ficou com raiva por causa dos 5 minutos, eu fiquei com raiva e com inveja de você pelas 2 horas que você ficou pregando. Como alguém tem tanto assunto, tanto conhecimento, tanta informação, isso não faz diferença, irmãos. Cada um tem algo a desenvolver no reino de Deus, e no exercício dos ministérios é a mesma coisa. Às vezes um está semeando, falando uma coisa, fazendo uma coisa, o outro fazendo a outra coisa. Não é mais e nem menos quem faz uma coisa ou outra. Nós temos que reconhecer as nossas diferenças e as nossas habilidades e os dons que foram dados por Deus e que são exercidos coletivamente. Amém? Quem está entendendo bem o que eu estou dizendo, diga amém bem forte. Amém. Senão eu paro por aqui mesmo. A segunda é leitorgos, que vem lá de leitorgon, que está em Romanos 15, 16, Filipenses 2, 25. A princípio indicava o ato de fazer obras públicas por custas próprias. Daí vem a palavra, né, trabalho e povo, trabalho para o povo, trabalho pelo povo, né? Aquela pessoa que desenvolve atividades e que é para as pessoas, mas ele mesmo banca, ele mesmo arca com as responsabilidades. E a gente vê muita gente fazendo isso, né? Que se dedica ao serviço público e para exercício até gastam de si mesmo, dos seus recursos. Não é muito comum ver isso nos dias de hoje. Geralmente eles tiram os recursos do povo para pouco fazer, né? Mas há entre esses alguns que realmente dedicam a servir o povo. Numa tradução da Bíblia chamada de Septuaginta, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, a palavra refere-se ao serviço dos sacerdotes e dos levitas no templo. No Novo Testamento a gente encontra isso em Hebreus capítulo 8, verso 2, é a ideia do serviço sagrado, é do serviço sacerdotal, do que o sacerdote faz na casa de Deus. Seria o que é feito na pregação, seria o que é feito pela zeladoria da igreja, seria o que é feito pela equipe pastoral da igreja, pelos que trabalham na igreja. A ideia de servir literalmente no espaço do templo, da liturgia, do culto. Seria a ideia dos adoradores que fazem o ensaio e apresentam o louvor a Deus, convidando a igreja para adorar e para louvar junto. Essa ideia é apresentada com esse contexto. Portanto, qualquer ministro que gasta a sua vida para ajudar a promover o crescimento do corpo de Cristo, ele está concedendo, né, a sua vida, os seus dons, os seus talentos para a edificação do corpo de Cristo. Aí sim, eu me reporto a Efésios capítulo 4, verso 11 até o verso 12, e os outros mais até o verso 16 que nós lemos. E ele concedeu outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Seus interesses vão muito além daquilo que se pode nortear o trabalho de qualquer profissional. O serviço ministerial, pastoral, evangelístico, apostólico, de mestre, de ensino, vai muito além do que qualquer atividade profissional, de qualquer exercício de uma profissão. É nesse sentido que um dos nossos grandes pregadores, John Wesley, sua mãe dizia que ela não aceitava o seu filho exercer nenhuma função menor do que a de um ministro no governo inglês, do que o ministério pastoral. Ou seja, ela considerava o ministério pastoral, o ministério eclesiástico na igreja, qualquer ele que fosse desenvolvido, apostólico, como evangelista, maior, mais importante, mais significativo do que qualquer profissão que se exercesse no mundo, entre aspas, secular, porque é um embaixador do reino de Deus, fazendo coisas pelo reino de Deus e pelo poder de Deus. Amém? Diferença entre dons ministeriais e dons espirituais.
Por que eu estou fazendo esse comentário? Não é aqui para a gente aprofundar um estudo sobre dons, mas é porque muita gente confunde, né, essa expressão. O texto que nós lemos de Efésios são chamados de dons ministeriais. Repitam comigo: dons ministeriais. De novo, dons ministeriais. A gente só está fazendo isso para a gente absorver bem. É bem diferente de dons espirituais, que são descritos em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, capítulo 13, e vai até o capítulo 16, Paulo ensinando a igreja como são os dons espirituais, os seus exercícios, como eles deveriam ser ministrados. Há uma outra expressão que alguns costumam chamar de dom de Deus, um dom que foi dado por Deus. Alguém saberia me dizer qual é o dom de Deus? O da salvação, por meio de Cristo Jesus, porque Deus nos amou e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É desejo de Deus, na sua vontade soberana, que todos os homens sejam salvos por meio de Cristo Jesus. Vou repetir: é desejo de Deus, na sua vontade soberana, que todos os homens sejam salvos por meio de Cristo Jesus. Mas dando ele o direito à liberdade, à escolha do homem, nem todos vão ser salvos, e ele permite que eles sejam condenados para o inferno, não por sua vontade soberana, mas por sua vontade permissiva, respeitando a liberdade, a livre escolha do homem. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, para dar ao homem o direito de escolher entre céu e inferno, entre o dom de Deus e a condenação, ou como a Bíblia chama, maldição de Deus, que é a condenação eterna. Dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. É dado pelo Espírito Santo de Deus, conforme a necessidade da igreja. E aí, já descritos, eu citei 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, as evidências, e ali na descrição de Paulo são 9. Alguns acrescentam alguns outros de Romanos, como o de presidir, e de outros dons ali considerados como de contribuir. Outros não consideram como dons espirituais, mas como dádivas mais naturais, vocações naturais, mas também podem ser incluídos, e nessa categoria alguns colocam como sendo o total de dons, de 12 dons espirituais dados pelo Espírito Santo de Deus à igreja, para a sua edificação. Tem um objetivo bem específico, embora devem ser explicados e exercitados por quem os tem, mas ele não é um privilégio, não é uma recompensa. Os dons espirituais não são recompensas de quem é mais maduro, de quem tem mais fé, de quem é mais crente ou de quem é menos crente. Ela é uma dádiva dada pelo Espírito conforme a necessidade da igreja. Isso significa dizer que pode ter um membro tranqueira, permita-me usar essa expressão, é que vocês usam e eu estou usando, né? Pastor, esse é tranqueira, né? Aí pode ser, mas ele tem os dons que Deus lhe deu, porque a igreja precisa. Já tem crente maduro, mas não pede nenhum dom, e nem está disposto a ser usado por Deus em nenhum dom. Tem bastante maturidade, mas não faz nada. Então Deus dá àquele que é menos maduro, mas que está mais disposto a ser usado por Deus. Então é dado pelo Espírito a quem Ele quer, conforme Ele quer e conforme a necessidade da igreja. Os dons ministeriais, e aí sim a gente se prende um pouquinho mais a ele, são dados por Cristo Jesus à igreja. Aqui a referência não é que foi o Espírito de Deus que deu à igreja, mas foi o próprio Cristo que deu à igreja. Aquele que desceu às profundezas da terra, foi o mesmo que subiu aos céus e concedeu dons aos homens, e esses dons dados
aos homens, à igreja, foi descrito como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos repetir? Apóstolos, pastores, evangelistas. Eu esqueci, vou na sequência como está o texto. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Alguns até colocam inverso, numa ideia de comunicação, começando pelo dedo polegar, apóstolos, aí profetas, que é esse que prega, né, no sentido de edificação. Profeta aqui não é o sentido de adivinhação, não é o sentido de revelar o pecado de ninguém, mas é alguém que promove edificação, consolo e exortação, né? Ficar revelando o pecado, isso é coisa do diabo, é ele que é o nosso acusador. O profeta, ele adverte, para que o homem se arrependa e se volte para Deus. Isso é forte, mas é a verdade. Os 5 dons ministeriais dados à igreja, que são esses que são dados, geralmente apresentados como sendo necessário um chamado especial. Ele foi dado por Cristo para que a igreja cumpra a sua missão. Nesse sentido de que, dado à igreja para que ela cumpra a sua missão, os dons têm uma função diferente. O dom de, por exemplo, apóstolo, não é para ser apóstolo, mas para capacitar os santos a serem apostólicos. O dom de profetas não é para que ele seja o profeta, mas para que ele capacite o povo de Deus a ser profético. O dom de evangelista não é para que ele saia evangelizando sozinho e todos, mas é para que ele treine e capacite a igreja a ser evangelística. O dom de pastor não é para que ele saia pastoreando tudo sozinho, fazendo tudo sozinho, mas é para que ele treine a igreja a pastorear uns aos outros. O dom de mestre não é para que ele saiba e fique ensinando sozinho, mas é para que ele treine a igreja a ser uma igreja ensinadora. Em outras palavras, o que Jesus queria é que a sua igreja fosse apostólica, que a sua igreja fosse profética, que a sua igreja fosse evangelística, que a sua igreja fosse pastora, cuidasse, apacentasse, e que a sua igreja fosse ensinadora. Esse é o desejo de Deus. E se Deus concede esses dons aos ministérios, os ministérios não são para que eles se desenvolvam tudo sozinho, para que eles treinem e capacitem as pessoas a fazerem a obra de Deus. Então, se lá no ministério de mulheres tiver uma profetisa, ela vai capacitar a igreja a exercer o ministério profético. Se é apostólico, então imagine a gente segurar um apóstolo na igreja, que é a ideia de missionário, de expansão da igreja, de levar a igreja a territórios diferentes. Se eu quiser prender um missionário na igreja, eu mato ele. Eu tenho que mandar ele para o campo, ou eu tenho que tê-lo na igreja, treinando pessoas para que possam ir para o campo. No seminário nós tínhamos essa função apostólica, né, pastor? De capacitar os obreiros, de capacitar os missionários e enviá-los para os campos. E como temos enviado obreiros para os nossos campos missionários? O Brasil hoje é um dos maiores celeiros missionários do mundo, celeiros apostólicos, onde a igreja de Cristo Jesus também se expande, cresce mais do que em outras regiões, com exceção de alguns países asiáticos. Exercício dos dons e a missão da igreja. Não podemos confundir dons com a missão do ir e pregar o evangelho. A igreja recebeu 5 ministérios, exatamente para ser treinada a cumprir a sua missão. O receptor do dom não tem necessariamente obrigação de evangelizar, de pastorear, de fazer, mas de treinar. Por isso, irmãos, é muito importante, vou repetir, por isso é muito importante a mensagem daquele dia que eu falei. Uma coisa é dizer que estamos juntos, outra coisa é caminharmos juntos, e a outra coisa é marcharmos juntos. Uma igreja, para cumprir o seu ministério, tem que se permitir ser treinada.
Se tem um curso de treinamento para evangelismo, vá para o curso de treinamento de evangelismo. Se tem um curso de treinamento para exercício e a função pastoral, vá para o curso de exercício e função pastoral. Se a igreja não quer ser treinada, ela está desprezando os 5 dons que a igreja deu à igreja, que convocam para capacitar o povo, e o povo não quer, porque na descrição dos dons, eles são dados para a capacitação dos santos. Você é santo, então é para você ser capacitado, ainda que você não tenha o dom de evangelista, mas você é capacitado a evangelizar, porque você está debaixo dos dons evangelísticos e exercitando esse papel, e não pode ser confundido com a missão da igreja, que é de evangelizar todos os povos e nações. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja que não quer ser treinada, despreza os dons que foram dados por Cristo Jesus à igreja, para que os santos sejam capacitados. E se os santos não são capacitados, eles não podem exercer o seu ministério. Eu costumo dizer, e já repetir isso muitas vezes, as pessoas dizem: pastor, nós queremos ajudar no seu ministério. Eu digo: não faça isso, eu é que tenho que ajudar você a desenvolver o seu ministério. O meu eu já estou exercendo, agora eu tenho que treinar vocês a que vocês exercitem o seu ministério, e exercitando cada um o ministério, o corpo todo é edificado, e a igreja cumpre a sua missão. E que propósito é esse que a gente vê na descrição dos dons? É para que a igreja, na medida da graça que foi dada e da fé de cada um, exerça esse dom, faça isso acontecer, até porque a graça, ela tem o poder de nos resgatar. A dádiva, a graça, a dádiva de Deus em Cristo Jesus, ela age em nossa vida com poder, ela nos resgatou das trevas para a luz, ela me resgatou do poder do diabo, me resgatou do poder do pecado, me resgatou do poder do mundo, me transportou para o reino da luz, e isso com poder, agora à medida da graça que opera em mim, que gera fé em meu coração, eu vou exercer esse dom, essa habilidade como igreja de Cristo Jesus, cumprindo o ministério de Cristo Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos os braços de Cristo, nós somos as pernas de Cristo, nós somos a boca de Cristo nesse mundo, e se a gente não desenvolver isso, nós não estamos cumprindo o nosso propósito e a nossa missão, somos apenas um ajuntamento de pessoas, mas não somos de fato igreja cumprindo o propósito divino, exercendo aquilo que ela nos deu para exercer. Então, quando igreja vocês forem convocados para treinamento, sejam treinados, aceitem os treinamentos, até porque nesse exercício do ministério, o cuidado no exercício ministerial, e aí eu refiro-me a qualquer função que se tenha no corpo de Cristo, deve ser seguido dos princípios da graça, da fé, da unidade, do conhecimento de Cristo e da maturidade. Vou repetir: qualquer função que se tenha no corpo de Cristo deve ser seguido dos princípios da graça, da fé, da unidade, do conhecimento de Cristo e da maturidade. Não é para dividir a igreja, é para unir a igreja. Não é para anunciar meritoriedade ou méritos, graus, maior, menor, nada disso, mas para promover unidade e promover o conhecimento de Cristo Jesus. Qualquer ministério, se é na capoeira, se é no esporte, lá no esporte, tem que promover o conhecimento de Cristo Jesus. Se no ministério do esporte está acontecendo o esporte, mas não tem informação sobre Cristo, ele não está cumprindo como ministério de Cristo, é uma atividade qualquer na igreja, mas não cumpre o ministério que é proposto por Cristo como igreja. Entendem isso? Qualquer atividade, ela tem que promover conhecimento de Cristo, promover unidade, despertar a fé, levar o poder da graça, redentor e salvador de Cristo Jesus. Se não é só filantropia, se não é só ação social, não é ministério exercido como igreja. Então, todos os ministérios,
qualquer deles, devem fazer parte do fortalecimento, do treinamento, até para ser capacitado e chegar ao nível de maturidade, porque sem a maturidade também não vai promover unidade, sem a maturidade também não vai promover o conhecimento de Cristo Jesus. Então é preciso receber para transmitir, é preciso ter formação para formar, é preciso ser moldado para ensinar a ser moldado. Nenhum exercício ministerial da igreja pode ser desprezado essa visão dos ministérios que são dados aqui por Cristo Jesus. Por isso que vocês estão aqui hoje. Não é só para promover reunião, não é só para promover um bem-estar, é para promover o ministério como igreja de Cristo Jesus. O chamado é para todos, o chamado é para a salvação pelo poder da graça, o chamado é para a santificação e o chamado é para o serviço. Vamos imaginar que seja assim. Eu fui salvo, amém? Vivi e busco uma vida de santificação continuada, e agora eu sirvo a Cristo. Quando alguém é salvo e chega na igreja, se ele ficar fazendo coisas indevidas, vocês vão chegar: pastor, essa pessoa aí não é crente não, ele está fazendo uns negócios meio estranhos, não dá função para ir na igreja não deixa ele fazer nada na igreja não, esse cabo aí está vida torta. Mas por outro lado, tem um monte de gente na igreja que a gente está chamando para fazer as coisas e diz assim: eu não vou não posso não quero não tenho tempo, não dá, não posso. Ué, quer dizer que a salvação é de graça, é inegociável, a santificação é inegociável e o serviço cristão é negociável? Para você ser salvo, maravilha, inegociável, poder da salvação, ninguém negocia, Cristo Jesus foi salvo, amém? Agora quando ele chama você para o serviço e diz assim: não dá para mim não vou não posso não tenho tempo não, aí você quer negociar com Deus o seu serviço, o seu tempo, a sua dedicação, a sua vida. Então, nós somos chamados para ser salvos, para viver uma vida de santificação, mas também uma vida de serviço, mas também uma vida de frutificação, uma vida de exercício dos dons que nos foram dados. Senão, que diacho de ser igreja é essa? De novo, repito, seríamos um grupo de pessoas que se reúnem para massagear o seu ego, ou receber uma oração, ou receber uma intercessão, ou levantar a sua mão no louvor, mas que não está disposta a cumprir a sua missão. Nós como igreja precisamos cumprir a nossa missão. Nós somos uma igreja chamada para o ministério. Repitam comigo: somos uma igreja chamada para o ministério. E irmãos, isso é para todos nós, não é só para alguns. A vocação seria para alguns, apóstolos, profetas, evangelistas, mas o exercício dessas atribuições é para todos nós. Além disso, ainda tem os dons espirituais que, exercidos, servem para a nossa edificação: cura, profecia, língua, interpretação de línguas, e aí maravilhas, discernimento e todos os outros 9 dons descritos lá. É uma igreja viva, dinâmica, atuante, que exerce o seu ministério. Amém? Queremos ser uma igreja que atua ministerialmente e desenvolve todos os dons aqui. Não tem um mais nem um menos, não tem um que deixou de existir, todos eles. Dom apostólico precisamos na igreja, precisamos de desbravadores que comecem novos trabalhos, precisamos de pessoas que sejam vocacionadas e estejam dispostas a irem para os campos missionários. Nós precisamos de evangelistas, pessoas que pregam o evangelho a tempo e fora de tempo, que fale do evangelho para os amigos, que fale do evangelho no seu ambiente de trabalho, que fale do evangelho no seu bairro, que compartilhe do evangelho com as pessoas, que apresente o poder da graça. Nós precisamos de pessoas fazendo isso, e não precisa que eu coordene isso. Venha para o treinamento, daqui nós estamos tendo um bom treinamento, né, Isaac? Já está convocado. Venha para os treinamentos, participe e vá fazer a obra de Cristo.
Precisamos de pastores cuidando do rebanho. Os PGMs precisam de pastores, precisam de pessoas para cuidar uns dos outros. Precisamos de profetas, homens de Deus, que falem da parte de Deus, que estejam dispostos a promover a edificação, a exortação, o consolo, o conforto. E precisamos de mestres, que estejam prontos a ensinar a palavra de Deus, os mistérios de Deus. Amém? Por fim, irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia em Colossenses capítulo 4, verso 17. Paulo, escrevendo aos Colossenses, depois de falar diversos assuntos sobre aquela igreja, ele abre um parêntese para falar para uma pessoa. Depois de dizer que ele escreve aquilo de próprio punho, né? A sua saudação final, a expressão final, ele faz uma advertência, uma convocação para um homem chamado Arquipo. Acharam? Colossenses capítulo 4, verso 17, lá diz assim, deixa eu achar aqui também na minha versão: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Agora, não olhe para o seu irmão não, olhe para você mesmo. Digam, aí pode dizer seu nome aí, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. O ministério que você serve é dado pelo Senhor, foi dado pelo Senhor. Você tem que prestar bastante atenção, e tem que fazer bem feito, tem que fazer com dedicação, tem que fazer com esmero, tem que fazer com entusiasmo, tem que fazer com alegria. Você não está fazendo para as pessoas, embora esteja servindo pessoas, você está fazendo para Deus, você está servindo a Deus, e fazendo isso a gente serve, tanto no templo, mas serve uns aos outros, e serve anunciando, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Você hoje à noite é o Arquipo que Deus está dizendo, atente, Deus te deu um ministério, e aqui tem 5 ministérios que podem ser desenvolvidos, desde o apostólico até o mestre, e você pode se esmerar em um desses, para exercer aquilo que Deus tem dado a você, além de outras habilidades, mas como dons espirituais que Deus possa te dar, ou ter te dado. Vamos ficar em pé, e vamos orar. O desafio é para mim, o desafio é para você, para nós. A igreja não vai ser essa igreja viva, dinâmica, se você não for vivo e dinâmico. A igreja não vai ser uma igreja que exerce o ministério como deve ser exercido, se você não exercer o seu ministério. Aqui nós temos pessoas que têm dedicado seu tempo, sua vida, têm dedicado recursos, têm dedicado o seu entusiasmo para servir ao Senhor, mas eles precisam também de todo o restante mais, que some nesse propósito e nesse desafio. Lá nos homens tem convocação de capacitação, de treinamento. Lá nas mulheres tem convocação de capacitação e treinamento. Lá no cultivar tem convocação de capacitação e treinamento. Lá na adoração tem, em todas as áreas tem. Esteja atento ao ministério que Deus te deu. Oremos. Pai do céu, nos apresentamos diante do Senhor, como uma igreja, não só um grupo de pessoas, mas igreja do Senhor, corpo vivo do Senhor, corpo dinâmico do Senhor, ó Deus que atua, que é eficiente no exercício do seu ministério, nos ajude a exercer o nosso ministério, ó Deus, nos ajude como igreja, e aí cada um dos teus filhos aqui, estão se apresentando diante do Senhor, para que eles exerçam o ministério que o Senhor deu, que nós não sejamos negligentes, que não sejamos, ó Deus, ineficientes, mas sejamos treinados, aperfeiçoados, capacitados, continuamente, para exercitar o ministério que o Senhor nos deu, com toda a eficácia, com toda a dedicação, com toda a alegria, com todo o entusiasmo. Renove, ó Deus, as forças deste grupo ministerial, que tem liderado na igreja do Senhor,
desde as mulheres, os homens, as crianças, no esporte, com qualquer outra área. Fortaleça e renove as forças e os ânimos deles, para que no exercício do ministério que o Senhor deu, eles façam isso no poder da graça e à medida da fé em seus corações. Façam isso, ó Deus, com espírito de unidade, façam isso com maturidade, e façam isso para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos assim, amém, 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 Deus.